Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai só aguardar dar o horário, tá? Falta um pouquinho, alguns minutinhos. Vocês são livres para fazer as perguntas, para fazer as colocações, que a gente vai ter uma pessoa acompanhando e que vai pontuar isso pra gente, tá bom? Mas vamos aguardar mais um pouquinho, faltam ainda alguns minutos. Pouca coisa, mas falta, pra gente poder começar. Amparo já entrou, Claudinha também já entrou. Acho que já dá, né? Aqui no meu já deu 16 horas, então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Aica, eu sou psicóloga aqui em Teresina, no Piauí. E recentemente a gente deu início à criação de uma nova comissão aqui no CRP 21. A CED, Comissão de Enfrentamento a Emergências e Desastres. Essa comissão, vamos dizer assim, que a forma como a gente criou ela já um pouco mais acelerada, veio por conta dessa condição da Covid, que a gente está agora, da Covid-19, que pede isso nesse momento. Mas a gente não vai ficar, não é uma comissão temporária, não. A gente não vai ficar só enquanto tem a pandemia, tá bom? É uma comissão para a gente atuar sempre. Tanto que a gente tem pessoas, a ideia da comissão é ter pessoas espalhadas pelo estado inteiro. Então eu vou apresentar aqui para vocês as pessoas, de onde elas estão, quem faz parte. Bem, quem preside a nossa comissão, a Comissão de Emergências e Desastres, é o Saul, lá de Piripiri, no Piauí. E a gente tem a Dalila, que nos representa lá no norte, lá em Parnaíba. Tem o Moisés, que está ali na região de Picos. Tem a Vanessa, em São João do Piauí. Tem a Ivana em São Raimundo Nonato, e aqui em Teresina estamos eu, Dani, né, a Cleane, e a Cileane. E a gente quer dizer para vocês que a nossa frente de atuação é essa, a gente tem a intenção de atuar no estado inteiro, tá bom? E como serão essas atuações? Bem, a gente primeiro vai partir para um estudo, a gente vai conversar com comissões que já estão aí, comissões de emergência que já estão aí há um pouco mais de tempo, e para a gente poder pegar a expertise de como é que é feito. Então, comissão de emergência lá do Amazonas, comissão de emergência lá de Minas, de São Paulo, com todas elas a gente vai pegar as informações para a gente começar a iniciar os nossos trabalhos, certo? Eu vou chamar agora, para a gente começar aqui os nossos bate-papos, uma pessoa que já atua com o tema de luto, com o tema da tanatologia, há algum tempo, há um tempo razoável, né? É a Cláudia Aline. Vou fazer a apresentação dela aqui para vocês, só um minutinho. Gente, a Cláudia, ela é psicóloga, ela é vice-presidente da Comissão de Tanatologia. Ela é especialista em tanatologia, é mestre em gestão e saúde coletiva pela Unicamp. E vai bater esse papo com a gente agora aqui. Deixa eu só achar a Claudinha para poder colocar ela aqui. Só um minutinho. Achei. Só um minutinho. Tudo ao vivo pode dar essas... Aqui, achei a moça.
Só aguardando aqui a entrada da Claudinha. Oi, Claudinha. Olá. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Se não tiver, dá um ok aí pra gente, tá? Ou um não ok pra gente. O tema dessa live de hoje, para a gente começar, é da negação à aceitação, comportamentos diante da pandemia. Qual é a intenção que a gente tem com esse tema? É fazer uma analogia entre os comportamentos de luto, as fases do luto, que foram ditadas há algum tempo já pela Elizabeth Kubler-Ross, e com os comportamentos que a gente está vendo hoje, diante dessa situação de pandemia que a gente está passando. E eu queria começar pedindo para a Claudinha fazer um passeio por essas fases ou por essas etapas de luto que a Kubler-Ross deixou para a gente como ensinamento. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a você. Eu que estou muito Boa feliz. Queria tarde, só querida. brevemente, bem rapidinho, dizer que eu estou muito feliz nesse momento, porque, primeiro, tem uma comissão com esse tema e quero reconhecer sua ideia e da Juliana. Uma ideia que legitima, que dá espaço a essa fala, a essas possibilidades de pessoas assistirem uma live em que tenham esse espaço para falar sobre o cotidiano, que é a nossa intenção, do que a gente conversou muito, né? Que é uma fala que vá ao encontro do cotidiano das pessoas. Oi, Ju. Gente, a gente treina tanto para fazer essas lives, não é não, Claudinha? Sim. E a intenção é essa, né? E é um encontro, é interagir com vocês para dar lugar a essa fala e dar lugar à possibilidade de acolhimento do sofrimento psíquico, dos profissionais de saúde, da comunidade e de qualquer pessoa que seja. Eu achei louvável isso e é uma comissão que vai ser certamente inspiradora para o Brasil, já está sendo, que eu estou sabendo. E aqui também, né? Então eu queria legitimar isso. Então, Obrigada. já vi algumas pessoas entrando conhecidas aí, um beijo. Sobre o luto é um processo. Sendo assim, nós temos algumas coisas a discutir bem delicadas, mas a gente combinou que a gente ia tentar ser objetiva para contemplar. Tem, muito, tem muitos detalhes acontecendo, é uma situação complexa, nunca vivida antes, e nós temos que ter muita lucidez. Mas sobre as fases da Kubler-Ross, é o seguinte: a Kubler-Ross foi uma psiquiatra fenomenal. Indiscutivelmente, o trabalho dela até hoje é reconhecido. E eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela. Foi muito inspirador para mim na minha história. E assim, ainda tem o instituto dela, por exemplo, o Instituto da Kubler-Ross, que eles ainda falam nas fases, eles ainda trabalham com isso, eles ainda dão cursos, inclusive, muito interessantes, que eu recomendo, por exemplo, a página no Facebook dela, que tem recomendando esses cursos. Tem, inclusive, curso online. Qualquer pessoa do Brasil, inclusive, pode fazer curso em português. Legal. Mas, assim, vamos indo para o assunto. As fases, que a gente conversou bastante para alinhar isso, sobre as fases em relação ao comportamento na pandemia, as fases, por exemplo, de negação, raiva, aceitação, depressão, barganha, elas podem ainda serem vistas enquanto reações, né? Enquanto comportamentos, que é bem dentro da sua ideia, eu acho, do que eu sinto, né? E é inegável, a gente está vendo isso, é inegável. Vocês podem até interagir com a gente também. É possível ver as pessoas negando a realidade, negando alguns aspectos subjetivos dentro delas mesmas, com raiva nesse momento. E isso tem que ser legitimado, tem que ser acolhido. Barganha também é uma coisa bem interessante, que a gente tem uns pontos assim que a gente traçou associação, né? Foi a mais complexa para a gente chegar a um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, de encontro de ideias, né? Foi a questão da barganha nesse momento. Sim. A aceitação também é um processo também subjetivo, mas que tem alguns exemplos cotidianos. A gente tem, inclusive, não é nem com muita dificuldade, mas é muita dificuldade, é doloroso assistir jornais. A gente se empenhou em ficar atualizado sobre isso para trazer uma proposta
trazer uma discussão atualizada, inclusive com o que está acontecendo agora. A gente assistiu ontem à noite Fantástico juntas, e muito forte, muito doloroso, muito sério o que está acontecendo. Muito sério é modesto. E a gente, o que eu quero dizer é que as fases estão sendo discutidas com uma nova, digamos, atualização técnica, digamos assim. Falando numa linguagem mais popular, as fases hoje estão sendo discutidas mais assim, em termos de modelo que fala que uma hora a gente está voltado para aquela perda, pensando naquela perda, com reações em relação àquela perda, e uma hora a gente pode estar voltado para aceitação. E quando a gente está falando em perda, só te interrompendo, mas para trazer uma clareza, quando a gente está falando em perda, a gente não fala só em perda de um ente querido, né? A gente está falando em diversas perdas que a gente está tendo nesse momento. Como, por exemplo, uma certa perda de liberdade, porque a gente está com uma limitação de locomoção, a gente tem uma iminente perda econômica também aí, e, lógico, a gente tem o medo pela perda de um ente querido. E talvez essa seja a mais dolorosa que a gente tem, mas a gente tem uma série de perdas aí que podem levar a esses comportamentos que a gente está tentando discutir aqui, né? E esses comportamentos junto com alguns fatores, né? Que inclusive eu estava estudando esses dias psicossomática, e ela traz uma contribuição importante que eu quero trazer, porque tem a ver. A psicossomática, ela fala que nesse material falava que é um livro respeitadíssimo do Valdemar Augusto Angerano Camus, na Psicologia da Saúde. Ele fala que o psicossomático não tem nada a ver com coisa esotérica, e fala que, por exemplo, essa questão, por exemplo, da hipocondria, né? Essa questão dos fatores que estão ligados à nossa vida, por exemplo, fatores econômicos, fatores sociais, estão embutidos também na nossa vida. Então, juntando com tudo isso, num panorama de pandemia mundial, com dificuldades mundiais, né, tem a subnotificação, que é a dificuldade mundial, tudo isso vai afetando a saúde mental das pessoas. Então, é um conjunto muito complexo, não é? Então, junta tudo isso. Então, as reações acontecem. Nós estamos vendo no cotidiano, em nós e nas pessoas, possivelmente, e aí a gente já vai convocando as pessoas para interagirem se quiserem, né? Se estão sentindo isso. Sim, já isso, tem aqui, ó. se estão sentindo isso. Do Johnny Wedson. Ele diz: Cláudia, no momento está em processo de revisão de texto para posterior impressão a referência técnica em psicologia em emergências e desastres. Sim, porque é tudo muito novo, né? Muito novo. Tanto que a gente não tem comissões de emergência e desastre, Johnny, estou até respondendo no lugar da Claudinha, desculpa, mas a gente não tem comissões de emergência e desastre em todos os CRPs. Não são todos os conselhos que tem, mas o federal já fez esse pedido para que todas as seccionais criassem as suas comissões de enfrentamento a emergências e desastres. É essencial. Já era e nesse momento, não é? É essencial. Então, as fases, eu acho que você se sentiu contemplada com a resposta? Sim, eu acho que é interessante a gente fazer, por exemplo, como a gente estava vendo mais cedo, quais são as fases que a gente tem, né? Que você citou aí rapidamente. A gente tem a fase da negação, a fase da barganha, a fase da raiva, a fase da depressão e a fase da aceitação. Isso não quer dizer que a gente passe por todas elas ou que elas venham de uma forma linear, tudo muito certinho. É didático. Primeiro isso, eu nego, né? Isso. É bem didático. E aí, como é que a gente pode identificar, por exemplo, essas fases, esses comportamentos dentro dessa situação de pandemia que a gente está hoje? Sabe como que a gente identificaria? Sabe o que eu tenho percebido, Dani? Até pessoas da saúde, da psicologia, têm tido dificuldade, às vezes, estou falando por relatos ouvidos em situações mesmo comigo, vivenciais. Elas, às vezes, estão tendo dificuldade de se identificar nelas mesmas. Quando elas estão com raiva, quando elas estão ansiosas demais, quando elas estão com muito medo, quando elas estão aceitando, quando elas estão negando. Quando a pessoa tiver com essa dificuldade em nível crônico, assim, em nível preocupante, vamos dizer assim, tem os profissionais de saúde para ajudar. Por exemplo, você não está conseguindo sozinho identificar isso, você tem que buscar ajuda. E isso não é sinal de fraqueza, né? Isso é sinal de autoconhecimento.
Se já não era, agora não é, agora que não é mesmo, porque nós estamos numa situação em que estamos pensando e repensando e sentindo muitas coisas, vendo muitas coisas ao mesmo tempo, tendo que dar conta de uma vida assim, inédita, Tudo muito novo. reestruturando e o tudo. Novo assusta. Sim, reestruturando tudo. Então, tem muitos serviços de acolhimento no Brasil sérios, supervisionados, né, com acompanhamento dos conselhos, com pessoas bem intencionadas que estão se disponibilizando gratuitamente, por exemplo, para atender. Deixa eu te passar aqui uma pergunta que eu achei interessante aqui. A Psicoline, ela disse assim: por que vocês acham que as pessoas não estão respeitando o isolamento? Quais fatores podem estar envolvidos? Olha que a gente vai fazer uma analogia bem aí agora. Sim. Psicoline, a gente tem uma fase ou um comportamento que chama negação, que é exatamente esse primeirinho que a gente estava falando, né? Talvez as pessoas ainda não tenham visto ou não queiram ver qual é a situação real que a gente está. Talvez elas ainda estejam negando. Dizer para você quais fatores podem estar envolvidos é bater o martelo em cima de algo que tem um leque amplo. Sim. Porque cada pessoa é um universo, né, Claudinha? Exatamente. Exatamente. A gente estava até conversando exatamente sobre essa perspectiva, que era cada pessoa é um universo. Tem muitos fatores envolvidos na vida daquela pessoa, tem muitos fatores envolvidos na vida do Brasil, na vida do Brasil, na situação do Brasil em particular, tem muitos fatores envolvidos no mundo, na pandemia, e você tem que fazer uma boa anamnese. Por isso que o trabalho do profissional de saúde tem que ser valorizado, porque a gente tem que fazer uma ótima anamnese, e isso envolve tanta coisa, a gente tem que, né, tá ali inteiro, tá ali, não é, se preparar. Mais do que nunca está ali inteiro. Mais do que nunca, com muita técnica, mas também com muita sensibilidade. E tem profissionais que estão se disponibilizando de forma muito, muito interessante para esse momento, não é? Que eu acho até porque o pessoal da saúde, principalmente, está precisando muito. Claudinha, tem uma pergunta aqui, que foi aquela que a gente ficou ontem e hoje ainda pela manhã conversando bastante. Como identificar a barganha nesse contexto? Quem está perguntando é a Roselma. Vamos lá, que a gente agora vai tentar chegar a um ponto em comum. Vamos lá, vamos desenvolver. Como é que você acha? Como é que você acha que a gente consegue ver a barganha? Eu vi a barganha, por exemplo, em exemplos que a pessoa faz negociações do tipo, se isso passar e eu sobreviver, eu vou ser mais assim, mas vou fazer isso e vou fazer aquilo. E aí pode entrar muitas coisas. Por exemplo, um exemplo. E aí a Dani também tem algumas coisas que ela sentiu, né, Dani, que viu sobre isso. Sim. Inclusive, isso motivou muito, né, você estava com essa inspiração da barganha. Com essa inquietude da barganha, porque a gente tem visto muito, o que foi que eu estava falando com ela e com a Amparo, que é a nossa próxima convidada. Tem muita gente falando num mundo novo, que virá por aí, né? Que as pessoas estarão mais humanizadas, que a gente vai tentar equilibrar mais o nosso tempo, tentar dar mais atenção para as coisas que realmente são importantes. Então, será que esse não seria um comportamento de barganha do tipo, quando essa pandemia parar, quando isso estiver mais controlado, eu juro para mim mesma, ou eu prometo a mim mesma que eu vou mudar meu comportamento, eu vou dar mais valor a estar com meus pais, eu vou dar mais valor a brincar com meus filhos, eu vou tirar um tempo para a atividade física. Então, isso talvez fosse um comportamento de barganha. Porque o que é a barganha? É a troca. Então, eu estou trocando, mudar uma atitude minha, né? Promessas, mudar uma atitude minha, que a barganha também, a Kubler-Ross, ela ensina isso. Ela vem com uma dosezinha de culpa. Mas a gente não quer falar de culpa aqui agora, tá? Sim, sim. Mas que culpa seria essa? De uma forma bem leve. Aquela culpa de não estar dando tempo ou prioridade para aquilo que realmente é importante. E aí eu prometo mudar para que eu possa passar por essa pandemia, para que essa pandemia possa acabar o mais rápido possível.
seria mais ou menos isso, uma situação de barganha. O que você acha, Claudinha? Eu acho perfeito, porque entra nos casos do que eu estava vendo. Eu acho que tem um grupo que está assim, que pode se aproximar um pouco da situação de barganha, mas que realmente são pessoas conscientes, e tem pessoas que estão nesse processo culpadas por já não viviam a vida com plenitude, já não viviam a vida. Plenitude, não quero nem dizer essa palavra, porque essa palavra pode ser questionável, né, num mundo como hoje, contemporâneo e pós-contemporâneo. Mas, assim, não viviam a vida, talvez, como elas queriam, elas não estavam conseguindo viver a vida como elas podem, ou querem, sei, e podem estar dentro exatamente do que você está falando. Aquele momento de reflexão. Porque a gente também vive em ciclos, né? A Lívia está falando aqui assim, ó, é um ciclo e necessariamente ocorre numa ordem. Depende, porque a gente fala em processo, né, Claudinha? O luto é um fim agora. Início, meio e talvez não, né? A gente não sabe como vem esse fim, nem quando ele vem. E se vem. É um processo que está fora, exatamente, se vem. É um processo que está completamente fora das nossas mãos. É um processo que a gente não tem como controlar. Tudo é novo nesse cenário que a gente está vivendo agora. Então, não necessariamente vem numa ordem, vem seguindo tudo bonitinho. Primeiro vem a negação, depois vem a raiva, depois vem a depressão, a barganha, para finalmente aceitar. Não. Tem pessoas que já aceitaram de cara a situação da pandemia. E tem já pessoas começaram que a fazer... não conseguem aceitar de jeito nenhum. E são pessoas esclarecidas. Pessoas que já se cuidavam, mas elas podem estar com alguma dificuldade, né? De ordem de saúde mental. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Vi um livro digital, tá, tudo bem, vamos lá. Por que vocês acham isso aqui a gente já foi? Cláudia, por isso é importante todos nós psicólogos fazermos terapia. Foi a Val Macedo que falou. Exato. E aí a importância dos trabalhos dos profissionais da área de saúde mental para psicólogos, para a comunidade, como eu falei, qualquer pessoa. Eu estou vendo muitos psicólogos sofrendo. Sim. Estou vendo muitos psicólogos no sofrimento psíquico preocupante, não é? E nós vimos ontem até na matéria, né, Dani? Os profissionais de saúde com situações super complexas. Sim, aí a gente entra, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia dessas situações aí, desse sofrimento, com o comportamento depressivo. Que não é que a pessoa esteja deprimida, mas ela traz um comportamento que tem uma tristeza maior do que aquela que ela vive no normal. Porque, gente, a alegria e a tristeza são emoções que fazem parte da vida da gente. Não tem essa história de, é um sentimento negativo, é positivo. Não. São sentimentos, são emoções que fazem parte. Para serem vividas, mas ontem, né? Para serem vividas. E a gente acredita, a proposta também dessa live foi essa, que a gente acolha essas emoções e esses sentimentos que não estão tendo espaço. Sim. Porque tem muita gente dizendo assim, procura fazer alguma coisa para ocupar seu tempo, faz atividade física, faz isso. Se você não gosta de atividade física, gente, não vai ocupar seu tempo fazendo atividade física. Procura alguma coisa que você gosta. Não pode generalizar isso. Não pode generalizar, exato. E não tem uma fórmula pronta. A gente não tem ainda... Essa questão da Covid, ela é tão ampla e o espectro também é tão amplo que a gente não tem um protocolo específico para tratar a Covid. Você tem um depoimento muito interessante sobre isso, né, Dani? Tem sim. Gente, olha, eu vou confessar aqui para vocês. Minhas duas irmãs estão com a Covid. Não aqui, lá em São Luís, que a minha família é de lá. E cada uma está sendo tratada de uma forma. Uma grande amiga minha, ela está com a Covid, o marido, a filha e boa parte da família. E cada um está sendo tratado com um determinado protocolo. Alguns estão em casa, outros estão hospitalizados. Os que estão hospitalizados, alguns estão em enfermaria ou em leito particular, enfim. Outros em UTI. Então, nem para essa situação que a gente está agora, não tem um protocolo.
Imagina você ter uma fórmula pronta para dizer assim, ó, você vai passar por esse momento de uma forma mais feliz se você fizer atividade física, se você... Só um minutinho. Não. É o alarme aqui, Claudinha, para dizer que nossos 10 minutos com você já estão acabando. Tá certo. Mas a gente vai continuar aqui. Mas, assim, se não existe uma fórmula para tratar a Covid, imagina uma fórmula para passar por esse momento, uma fórmula pronta. E para lidar com subjetividades, não é? E para lidar com subjetividade. Exato, exato. Porque cada um é um. Deixa eu ver aqui o que tem mais para gente. Barganha, negociação, promessas. A Vanessa que estava falando aqui, é exatamente isso. Barganha, negociação e promessas. A gente fica negociando para ter aquilo que a gente quer, né? Esses processos são aqueles que aparecem no luto, a Line, de novo, a Psicoline sim, são esses processos. Algumas pessoas, né, Cláudia, elas já não utilizam mais esses termos de fase ou etapas do luto, mas são comportamentos que não deixam de acontecer, né? Não numa ordem específica, mas que acontecem. Inclusive, no mesmo dia, a pessoa pode sentir pode acontecer esses comportamentos. No mesmo dia eu posso negar a realidade, eu posso estar com raiva, eu posso ter essas ondas. Fala sobre isso aí, sobre essa história de que a gente não vai sentir tudo de uma forma muito encaixadinha aqui. Hoje eu vou sentir negação, amanhã depressão. Não, como é que é? Como eu falei, às vezes você tá, por exemplo, o processo de luta, eu fiz um curso lá em São Paulo, no Instituto Quatro Estações, eu nunca esqueci essa discussão. Maravilhoso. Uhum. Eu nunca esqueci essa discussão. Por exemplo, para tipos especiais de perdas, existe uma discussão que nem sempre o luto termina. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, uma mãe que perde um filho por perda especial. Por exemplo, suicídio ou outro tipo de perda especial, assassinato, sei lá. E agora na pandemia é um tipo especial de perda, com certeza. Esse luto é um luto a gente que a até gente não sabe nem nomear. Tá cortando um pouquinho, Claudinha. Melhorou agora? Inclusive, melhorou. A gente estava falando dessa nova forma que é necessária, não é algo que está se fazendo porque se quer fazer, de enterro e de velório. Exatamente. Esse luto não tem nem nome ainda. Se é luto complicado, se é luto não reconhecido, se é luto... Tem vários nomes, né? Mas não tem nem nome ainda. É uma construção que se vai fazer. E se vai fazer aos poucos mesmo. O Johnny, de novo, está trazendo aqui para a gente. O país tem enfrentado situações recorrentes de desastre. Estouro das barragens no ano passado e agora a pandemia. A comissão que vocês estão encabeçando é muito bem-vinda. Obrigada, Johnny. A gente está desenhando. É importante frisar isso, Dani, sobre os quadros depressivos. A toda a Rica May que está falando. Rose, com a incerteza e tudo muito novo, gera um sentimento de desesperança. E aí? Como é que a gente lida com esse sentimento de desesperança? Porque parece que as pessoas não estão querendo encarar esse sentimento de desesperança, né, não, Claudinha? Eu acho que o primeiro lugar é partir do acolhimento. E um bom acolhimento, não é qualquer acolhimento. E você precisa, assim, pode pedir ajuda. Quem conseguir, né? Agora, sabe o que acontece também? Tem gente que está procurando atendimento e não está conseguindo, porque não está com conexão boa em casa, aí cai, sabe? Assim, tem situações complexas acontecendo que eu acho que a categoria tem que discutir, tem que sentir isso, né? Tem que, mas são detalhes que pode fugir um pouco. Que não cabem assim, num tempinho tão curto que a gente tem. Claudinha, eu vou precisar te dizer tchau agora. Olha só, porque a gente agora vai receber a Amparo, mas em nome da comissão, dessa nova comissão, eu quero agradecer muito a tua participação. A Cláudia faz parte da comissão de tanatologia e nós decidimos fazer essa live juntas porque elas são muito ligadas. A comissão de enfrentamento a emergências de desastre, ela está muito ligada com diversas outras comissões, inclusive com a de tanatologia. Então, eu queria que você deixasse agora uma mensagem para todo mundo que está vendo a gente. Eu queria dizer que eu acredito muito que nós temos que partir desse primeiro passo do acolhimento bem feito.
E se nós não podemos acolher todo mundo, porque nós temos os nossos limites enquanto pessoa e profissional da psicologia, para quem é psicólogo e está assistindo, nós podemos encaminhar as pessoas para serviços em que são confiáveis. Não custa nada divulgar um serviço confiável. Verdade. Não custa nada fazer isso, e tem muitos, tem muitos. Eu posso me Dá um comprometer. exemplo, dá exemplo pra gente. Por exemplo, a Maria Helena Franco, Instituto Maria Helena Franco. Se você colocar no Google ou no Facebook, tem lá uma estrutura montada, já em funcionamento, com supervisores super experientes, para escutar pessoas que liguem, que procurem. Por exemplo, aqui no Piauí nós estamos com iniciativas louváveis, mas tem que procurar se está sendo com responsabilidade. Tomar cuidado com esses serviços que estão sendo oferecidos. Seria mais ou menos isso, né? Que a gente precisa ver... Tem que ver se você conhece a pessoa, se ela está fazendo supervisão, se ela faz terapia, se ela é referenciada. E isso é muito sério. Então, e assim, fica esse alerta também, acho que para o próprio profissional que está oferecendo o serviço. Para que ele perceba se ele está no limite dele, se ele consegue fazer esse trabalho, que ele está se está em condições. Eu estou em condições de atender nesse momento, né? Então, essa é uma discussão também importante. Mas, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por você ter participado. Facilmente sair para Amparo sair. Para Amparo entrar. Para Amparo entrar, né? Amparo é uma festa, gente. A gente vai já chamar. Claudinha, beijo grande para você. Vou dar a entrada da Amparo agora. Tá certo. Obrigadão. Obrigada, beijo a todos. Você sai. Isso, pronto. Agora deixa eu chamar aqui a Amparo. Opa. Sei lá, vamos ver aqui onde é que está Amparo. Amparo. Maravilha essa live. Cadê Amparo? O Rodrigo está me dizendo que faltam 2 minutos. Beleza. Deixa eu só achar Amparo. Amparo, digita aí alguma coisa para eu poder te achar. Amparo Silva, achei. Fazer transmissão ao vivo. Chegou ela, gente. Vamos falar quem é ela aqui? Só para... Espera lá, vamos lá. A Amparo Maria da Silva, psicóloga clínica, tanatóloga, membro da Comissão de Tanatologia do Conselho Regional 21, Conselho Regional de Psicologia 21 aqui do Piauí, membro também da Sociedade Brasileira de Bioética, mestra em Saúde da Família, pela Uninova FAP, e uma pessoa que quando traz a sua fala, ela, ainda que esse tema seja um tema delicado, ela traz uma leveza a esse tema, né? Não, Amparo? Seja muito bem-vinda à nossa live. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez para colaborar com um tema tão pertinente na atualidade em que aflige a nossa sociedade, né? Então, estou muito feliz em estar aqui, poder colaborar e aprender um pouquinho mais com esse bate-papo. Com você, Dani, que é uma pessoa muito especial. E você que a gente fica rasgando seda uma para a outra, mas tudo bem. Gente, mas assim, eu vou começar com você do jeito que eu comecei com a Claudinha. Que a proposta dessa live é fazer uma analogia entre as etapas ou fases do luto, como a Kubler-Ross nos ensinou, e esses comportamentos que a gente está vendo hoje. Então, por exemplo, a Claudinha e eu, a gente já conversou um pouco sobre comportamento de barganha, né? E a gente, hoje ainda, a gente falou, eu, você e ela, a gente conversou, por exemplo, sobre o comportamento da raiva. E a gente conseguiu identificar, por exemplo, ontem, pessoas que estão dizendo para os profissionais de saúde, por que você não muda daqui? Vai embora, você está colocando nossa vida em risco. Você acredita que esse pode ser uma analogia ao comportamento de raiva que a gente vê na hora do luto também?
Ou não? Veja, Dani, o comportamento de raiva é um comportamento natural, é uma reação natural no processo de elaboração do luto. Então, quando se fala das fases do luto, que a Claudinha explicou de uma forma excelente, né, a gente está falando de contexto e de comportamentos que podem ocorrer de formas simultâneas, né, uma ou duas fases, ou podem estar uma coisa muito misturada dentro do contexto do enlutamento de cada sujeito. Eu penso que a questão da raiva, e se observa isso muito na questão da pandemia, né? A incompreensão, a inaceitação do isolamento. E ficam com raiva porque cortou toda a minha rotina. Mas veja, em se tratando de pandemia, é um contexto, eu diria que muito relevante a gente discutir, porque em todas as esferas do ser humano, em se tratando de rotina, em se tratando de trabalho, em se tratando de relações afetivas, relações interpessoais, vai ter impacto, né? E impacto devastador, eu diria mesmo, né? Então, assim, eu não tenho uma percepção muito alegre. Poética. Não tenho. Muito alegre, muito poética da questão do isolamento e dessas fases, né? Por que isso? Porque cada um de nós vivemos em um mundo que coube, de uma forma ou de outra, eu sair, eu escolher meu trabalho, eu escolher minha rotina, eu me relacionar com quem eu queria, da forma que eu queria. E aí, por Deixa eu muito fazer tempo... um parêntese aí, que você falou de uma palavra que eu gosto demais, que é escolha. Então, Sartre, ele disse uma vez o seguinte, que o homem é um ser condenado a ser livre, porque ele pode fazer as suas escolhas. E aí, nesse momento que a gente está meio podado de fazer escolhas, ou melhor, a gente até pode fazer escolhas, tem gente que está fazendo algumas escolhas meio complicadas, como ir para a rua sem máscara, não é não? Agora veja, a questão da liberdade, você fala que é outro contexto, né? É uma liberdade limitada, porque a gente tinha essa liberdade, mas em qualquer lugar a gente segue regras, normas, o que é proibido e o que é permitido, né? Então é uma liberdade assistida, eu diria, em todos os seus sentidos, né? Uma liberdade assistida. E aí, quando você está falando da raiva e fazendo uma analogia sobre ela, é a raiva de você ter tirado, ter se permitido tirar. E aí a gente não tinha alternativa, quando eu falo se permitido, é porque nós não temos alternativa de escolha, né? De certa forma, nós fomos tirados a nossa liberdade de ir e vir, fomos tirados a nossa liberdade do exercício da afetividade, principalmente, uma coisa que faz muita falta, o nordestino, principalmente, o piauiense, ele é muito pele, ele é muito toque, né? A gente recebe milhões de abraços por dia, por hora, né? Então, é muito difícil você, sem preparo algum, e da noite para o dia dizer, você não abraça mais. Você não chega mais perto. Então, isso é uma violência clara a todos nós, né? E a raiva vem disso, né? Eu não escolhi. E até tem algumas brincadeiras, né, de WhatsApp que as pessoas dizem assim, eu não cometi crime algum, estou preso e ninguém me informou do crime que eu cometi. Na verdade, realmente, nós não cometemos crime. Mas aí vem uma nova percepção e eu acho que um alargamento da visão, né, mais panorâmica da questão da raiva, né? Eu estou com raiva porque o único jeito de eu não me contaminar e de não contaminar o outro e preservar a minha vida e a do outro é o isolamento, porque a Organização Mundial de Saúde encontrou a única alternativa para que a gente não pudesse se contaminar. Então, não foi uma coisa preparada, porque ninguém está preparado para pandemias. Nenhuma pandemia prepara o homem, mas somos resilientes, saímos disso. Em todas as pandemias foram muitas mortes e muita gente sobreviveu. Nós sobreviveríamos a isso. Hoje eu ouvi interessante, eu acredito que foi o Tedros Adhanom, da OMS. Eu acredito que foi ele que falou, deixa eu ver se eu estiver errado, alguém me corrige, mas disse que a única vacina que a gente tem hoje, contra a Covid-19 é o isolamento social. E é o isolamento social mesmo. E você trouxe coisas interessantes quando você fala assim, é uma forma de me preservar e de preservar o outro.
é uma forma de me proteger e de proteger o outro. E a gente conversou muito sobre essa questão do outro. Sim. Porque muitas vezes esse outro era invisível para nós, né? Sim, sim. Falar invisível, né? Você percebe assim que não tem ninguém invisível, né? É fato que comprova, que evidencia muito essa questão da invisibilidade do ser humano, foi a proposta do governo federal de distribuir para a população mais carente, essas pessoas que não estavam conseguindo trabalhar, o dinheiro, né, para sobreviver, para as emergências, né? Eu diria emergência, que é mais do que uma urgência. E aí Sim. você viu o número de pessoas, em torno de 25% da população, né, numa fila para receber 600, pessoas ditas invisíveis pelo simples fato de não terem um CPF, de não terem um título, de não terem um número de uma identidade. Então, Melhorou, pessoal? Melhorou agora? Agora? Alguém diz aí pra gente se tá melhor? Porque a última pessoa foi a Sônia, falou aqui que estava travando. Travou ainda? Travou? Não, eu tô te ouvindo bem. Tá, ok. Vamos lá, continua, desculpa. Podemos continuar? Então, veja, Podemos, nesse contexto, a gente observa uma certa inaceitação das pessoas. Então, se você observa, né, essa questão, você vai entendendo que o comportamento das pessoas, que antes você tinha uma liberdade de escolher, eu vou me comportar assim ou não, e você tinha uma liberdade de escolha e uma liberdade assistida, eu diria, tudo isso, a pandemia ela é muito maior do que isso. Então, ela realmente tira isso. E não há escolha, porque nós não temos escolha alguma. É o que nós temos para o momento. Então, a aceitação, e aí eu entro na fase da aceitação do luto, lá que você, né, da Gabriel Ross, que vai estabelecer a aceitação como o último estágio, né? E na verdade, o último, didaticamente, que ela coloca, mas não tem essa ordem no processo de enlutamento das pessoas. E perder a liberdade é um enlutamento. Perder a condição de ir e vir é um enlutamento. Perder a possibilidade de abraçar pai e mãe, perder a liberdade de conviver com seus filhos, com seus netos, isso é um enlutamento. E a gente precisa viver isso não de uma forma simbólica. Eu diria que seria um luto simbólico, porque não era a morte morrida, mas nós temos muitas mortes em todas as esferas que vai impactar muito no comportamento das pessoas. Um deles é a raiva, é a aceitação, é a negação, é a barganha. Nossa, eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu vou ser mais solidário. O brasileiro é solidário. O brasileiro não precisa muita coisa para ele estar ajudando o outro. Nós temos essa característica ímpar de sermos felizes com pouco e de sermos solidários, tá? Com todas as pessoas. Então, quando você olha o outro, você está olhando, se identificando, não vai ter vaga mais. Não é questão eu continuo dizendo a questão da escolha. Nós não vamos ter, não é a escolha. O mundo que vai se apresentar pós-pandemia não tem lugar para que não tenha o olhar do outro. Para eu existir, eu vou precisar do outro. Sempre foi assim, mas a pandemia agora foi a certeza absoluta. Sem o outro não existiremos. Exemplo disso, pode falar. E aquela filosofia que a gente fez ontem, ou foi anteontem, nem me lembro. Gente, a gente conversou tanto para a gente poder fazer essa live, a gente conversou demais. Mas a gente até fez uma filosofia que foi o seguinte, quando você olha para o outro, você é o outro de alguém também. Então você precisa desenvolver esse olhar para que você também seja visto. Se você não desenvolve a empatia, né, você é o outro de alguém. O outro de alguém é cada um de nós. Sim, e aí, Dani, nesse sentido do outro, a gente conversou sobre a questão do uso da máscara, que também eu fiz uma simbologia, né? Que o uso da máscara, é engraçado como vem uma coisa ensinando a gente. Filosoficamente, a máscara não nos protege, ele protege o outro e traz o resgate do respeito ao outro. Eu acho que é um aprendizado que a humanidade está tendo nesse momento, tá? Então, quando você chegar, por exemplo, na China, que vê aquelas pessoas com máscara e dizer, mas eu não entendo, não é porque a pessoa que usa máscara está gripada, mas não é para se proteger, é para proteger o outro da contaminação de uma simples gripe. Então, assim, isso é normal para eles. Isso é normal para eles. E o que se tornou ou precisa se tornar normal para nós. Então, a questão não é só, né? No mundo todo, a questão não é só cultural.
sabe? Eu acho que todas as esferas, em todas as questões do ser humano, toda a sua complexidade, a gente precisa estar antenada com essas questões do outro. Porque na minha relação com o outro, no processo de significação do outro, né, de mim mesma, vem do outro. Eu sou o que o outro me diz que eu sou. O outro é que eu tenho que respeitar o outro. Eu preciso disso. E agora, mais do que nunca, eu acho que é fazer o dever de casa, sabe, Dani? É você compreender, sem o outro, esse próximo mundo não tem lugar Não só vai pra existir, gente. não tem Não lugar. vai existir. Ó, Não a é, como eu disse, Valma não é uma escolha, tá? É o único é caminho que a assim, humanidade vai ter. é desse jeito. E Como a aí que gente eu costuma dizer acho. assim, é desse jeito. E Deixa eu aí, te falar Dani, bem é que eu aqui, acho ó. que Deixa só fechando o raciocínio, que a fecha. barganha nesse sentido entra quando você diz eu vou ser uma pessoa melhor. E aí diz assim, você está negociando. Normalmente a barganha tem relação com a espiritualidade, você negocia com Deus. Oh, meu Deus, se a partir de agora, se eu escapar da pandemia, eu vou ser uma pessoa melhor e até mais solidária. Todos nós barganhamos, negociamos isso, tá? Então, assim, não é que quem não era quem era injusto passou a ser justo. É que não vai ter espaço para que a injustiça sua, em relação ao outro, possa acontecer no sentido de solidariedade. Até porque nós aprendemos a solidariedade muito cedo, Dani. Solidariedade, eu acho que está no caráter do brasileiro e do nordestino. Somos muito bons. E talvez mais do que nunca, essa questão da injustiça apareça. Se você tiver esse comportamento injusto. Agora eu queria te trazer aqui o seguinte, a Val Macedo está falando aqui, ó. As pessoas não estão sendo veladas quando morrem. E sobre a falta dos rituais de morte, como fazer? É o que a Cláudia falou sobre lutos que não se encerram? Sim. Você traz pra gente a respeito disso? Sim, veja só, Dani, a questão do luto é uma questão muito delicada. Porque não é só uma questão cultural, continuo dizendo. Em todo o mundo, tá? Nós temos rituais fúnebres que cultuam nossos mortos. Isso significa o quê? Um espaço para o choro, para a tristeza, para a dor, para a despedida, para ressignificar e principalmente para concluir o período de vivência que você teve com aquela pessoa. Então, não enterrar, tá? Ou não ter a possibilidade, o enlutamento que a gente tinha antes, dessas pessoas que nos constituíram enquanto sujeito dessa relação, esse grande amor que a gente perdeu, pai, mãe, irmão, amigos, filhos, netos, enfim, né? Na questão do luto, a gente precisa olhar para uma coisa, quanto maior o vínculo, maior a dor. Então, a dor do luto é uma dor, ela é, como é que eu digo, intransferível, ela é pessoal e ela é universal. O mundo todo sente, né? Toda a humanidade sente, você não tem como transferir essa dor e ela é tua, né? Sendo que cada um tem essa dor e a expressa de uma forma muito expressa de uma particular. forma muito peculiar. Tá? Então, assim, não ter a oportunidade disso, com certeza absoluta, vai gerar transtornos psicológicos nessa subjetividade dessa pessoa. Porque o que é um enlutamento? É um processo em que você recoloca o ente querido que você perdeu, tá? Em uma outra dimensão e que você começa a reinvestir no segmento da sua vida, apesar daquela perda com aquela pessoa. O processo de luto nunca teve o objetivo de fazer a pessoa esquecer seu ente querido, muito pelo contrário, mas principalmente ótimo, colocar no lugar dele e você conseguir seguir. Isso é a elaboração do luto. Por isso daí as fases, por isso daí eu diria o espaço de você viver essa dor. Nós somos seres humanos. Nem a pandemia vai te tira a possibilidade, te tira espaço, gente, mas não te tira essa possibilidade. A gente estava combinando de que a gente ia se parar, uma parando a outra, né? As três. Mas a Amparo, pode me parar. Ela trouxe um negócio muito legal quando ela fala na questão de você conseguir viver esse momento do luto, você conseguir viver essa dor. E o que a gente tem visto muito, hoje mesmo eu vi um post no Instagram que dizia assim, se você sentiu medo, finge que você não sente medo e vai assim mesmo.
Então, olha só, a gente está camuflando esses sentimentos, a gente não está dando espaço para esses sentimentos. E como eu te falei, eu vi isso no Instagram. E ontem você trouxe um termo que eu achei fantástico, que foi o otimismo tóxico. Sim. Fala um pouquinho desse otimismo Sim. tóxico para a gente. Veja, A gente tá, infelizmente, daqui a pouquinho está acabando nossa live, mas vamos lá. Não tem problema. Veja só, nós temos a possibilidade de expressar a nossa dor, tá? Que agora foi roubado, eu diria roubado de nós pela pandemia, principalmente se tratando do Amazonas, de alguns locais em que o Sistema Único de Saúde estrangulou, né? A saúde estrangulou. E que por isso o isolamento, né? Então, veja só, quando a gente nega, e eu acho que a gente tem que vivenciar a dor, né? Meus pacientes costumam dizer muito assim, eu preciso sair logo desse luto. Mas por que você tem que sair logo desse luto, né? Eu sempre pergunto, porque o luto é estruturante. O luto te faz tu fechar um ciclo, tá? E tu reiniciar o outro, que a vida é feita de ciclo. Então, esse movimento cíclico que nós temos na nossa vida, ele é necessário para que possamos, de uma forma ou subjetiva ou não, nos livrarmos daquele peso, daquela dor e seguir com mais leveza. Então, quando eu estou falando de otimismo, o que a Claudinha tóxico, falou antes. É o que a Claudinha falou antes do processo, né? Sim, do início, exatamente. Do meio e do fim. Sendo que esse fim a gente não está sabendo muito onde é que ele está no momento atual. Não, até porque nunca vamos saber, porque cada ser, cada pessoa enlutada tem sua forma de conduzir e tem seu período, né? Você vai dizer que é 1 ano, 6 meses. Não existe isso, né? Quando se trata de luto. Não tem tempo. Um ano, na verdade, didaticamente foi colocado, porque é o primeiro dia das mães, primeiro dia dos pais, primeiro dia das crianças. Então, você vai ver nesse primeiro dia, sem aquela pessoa querida, está no seu meio. Então, se estabelece, teoricamente, esse 1 ano. Mas isso a gente não considera quando se trata da psicoterapia do enlutamento. Por quê? Porque cada ser é único, tá? Ele é idiosincrático. Então, você vai ter que lidar com essa unidade de ser. E com relação ao otimismo tóxico, eu estou querendo dizer que vai lá para a negação. Então, assim, vou sair disso melhor. Todo mundo vai melhorar a partir daqui. Vai, mas a gente precisa entender uma coisa. Nós vamos sair disso melhor em que aspecto? O que você... Aí eu digo, é uma escolha? Possivelmente nós não vamos ter esse processo de escolha, tá? É como o isolamento. O isolamento foi a melhor coisa que aconteceu na pandemia para que a gente pudesse preservar nossas vidas. Mas foi uma escolha? Não. É o que a gente tinha. Então, cuidado com o otimismo tóxico. Faça uma atividade física que todo esse estresse vai sair de você. E esse cortisol sai pelo suor. Tem uma noite de sono agradável que no outro dia o sol vai brilhar. Eu acho tudo isso fantástico, concordo com isso, mas nós não podemos negar que nós estamos numa pandemia. Pela primeira vez, todos nós estamos lidando com isso. Não tem receita pronta, nem a psicologia vai ter algo pronto para te ensinar. E aí, tem uma pergunta lá atrás que um ouvinte colocou, que foi: e quais... como a gente pode sair, me digam uma ideia de como sair disso tudo, da pandemia, sã e salvo. Sã e salvo, nós vamos sair. Nós não vamos sair, possivelmente, da forma que cada um está querendo. Nós vamos sair com o que nós vamos ter. E nós ainda não sabemos o que nós vamos ter daqui para frente. O que a ideia nos traz? Nós temos um impacto imenso na questão econômica, do país, nós, consequentemente, teremos que enfrentar muitos desempregos, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que, com isso, a questão da pobreza possa ter um acréscimo muito grande, né? Que já melhoramos muito em 20 anos para cá a questão da pobreza no Brasil. E eu não duvido de que isso retorne com todo o peso. A outra questão que tem um retrocesso aí, que né? tem um retrocesso, entendeu? Que quebre a questão da hegemonia, né? Um poder que exerce sobre o outro. E aí a questão da hegemonia que eu trago agora seria a questão: a pandemia quebra
tudo aquilo que qualquer oposição política e qualquer sistema econômico. A China, a Itália, as potências, temos o segundo maior potência econômica do país. E assim, eles enterraram 1.000 pessoas por dia. Então, a questão não é só no Brasil, é mundial. Uma pandemia é o planeta todo, é toda uma civilização. Então, o otimismo, ele é importante, mas precisa ter muito cuidado para não negar a realidade. Quando você não usa máscara, você está negando uma realidade, porque você pode sim. Eu não acho nem que é um desleixo, nem um desrespeito ao outro. Eu acho que é não acreditar na pandemia. E a gente precisa acreditar que o que a gente está vivendo é um caos. E também tem a questão de você ser otimista e, de alguma forma, você poder estar minimizando o sofrimento alheio. Exato. Você ainda incorre nesse risco de você minimizar o sofrimento alheio. E aí, deixa eu te passar só aqui. Adenauer Silva está dizendo o seguinte para a gente: a ambivalência de sentimentos também deve ser olhada. Sim. Não só o amor sentido. A gente só tem 5 minutos mais, tá, gente? Okay. Não só o amor sentido pelo objeto perdido, mas o ódio deve ser analisado, pois ele traz a culpa. Sim. E a culpa, ela é muito importante no processo de reparação. Né? É muito boa a colocação. Parabéns para o ouvinte que colocou essa pergunta, e eu acho pertinente, porque a questão da culpa, qual é a função da culpa? É reparar. Passou disso, precisa tratar, porque senão ela te torna refém. Ok? Isso é como o medo. O medo, nesse momento, ele é importantíssimo para todos nós. Por quê? Porque só não vai para a rua, só não usa álcool em gel, só não lava as mãos quem não está com medo e não acredita no coronavírus. Porque quem acredita, ele realmente está aí. Por isso é que eu acho que sem nenhuma crítica aqui partidária, mas o presidente do Brasil poderia nos dar um outro exemplo, né? Quando ele enfrenta a multidão, ele está dizendo, isso é balela, isso é uma simples gripe. E muita gente vai por aí, o que é um risco, porque você pode morrer ou fazer com que o outro morra na contaminação. As autoridades precisam ter um discurso, digamos, mais alinhado, né? Mais alinhado. Até porque a população acredita nos seus gestores, precisa acreditar nos seus gestores para a condução do Estado. Amparo, eu vou precisar me despedir de você agora, a gente vai precisar se despedir, porque a gente já vai fazer o fechamento, mas muito obrigada pelas contribuições que você trouxe. Acredito que a gente ainda vai se encontrar em outras lives e a gente vai voltar a se encontrar pessoalmente para dar aquele abraço gostoso, vamos deixar esse período aí passar. Mas muito obrigada de coração pela tua contribuição. Pessoal, fica aí que eu tenho ainda um recadinho para dar para vocês. Amparo, um beijo. Quer dizer alguma coisa antes de você ir? Querida. Quero agradecer a oportunidade, dizer para você que sua ideia foi brilhante, tá? E que me coloco à disposição para qualquer outra oportunidade. Um beijo grande no coração e saúde para todos, com fé e esperança. Saúde. Saúde para todos. Obrigada. Obrigada, Amparo. Beijo grande. Beijo. Gente, você pode ir, mas pode ficar aí comigo também, se você quiser. Gente, antes da gente encerrar, eu quero só passar para vocês que às segundas-feiras, às 16 horas, a gente aqui do CRP vai estar sempre com uma live, tá? Isso vai ser só nesse período de pandemia? Provavelmente não. Então, a próxima live, que vai ser na próxima segunda-feira, o tema vai ser a atuação do psicólogo no SUAS diante da pandemia do novo coronavírus. Quem é que vai estar nessa live? A mediação vai ser da Joyce Mesquita e quem vai estar junto com ela é a Bruna Avena. Não deixem de ir, ou melhor, participem. Entrem aqui nessa live com a gente, contribuam, tragam as perguntas que vocês têm, tragam as dúvidas, tragam suas angústias, seus anseios. A gente está aqui para ouvir o que vocês têm a dizer. Eu vou só dar uma lida aqui enquanto a gente ainda tem tempo. Val Macedo dizendo, otimismo tóxico parece coisa de coach, gente. É um conjunto de coisas, a Claudinha está aqui com a gente, é um conjunto de coisas e não pode ser generalizado de forma alguma. É como você mesma disse, e a Amparo também falou, somos todos seres idiosincráticos, a gente é único.
Cada um é um universo único, né? Eu adorei o termo, pronto, ótimo. Mourari, parabéns, adorei. É verdade, não vamos negar que é puxada, essa pandemia é muito puxada. Mas a gente acredita que cada um precisa fazer sua parte, gente. A gente tem só 26 segundos restantes, então eu quero agradecer muito em nome do CRP e em nome da CED, que é a Comissão de Enfrentamento a Emergências e Desastres, a presença de cada um de vocês, a participação. A gente espera vocês aqui na segunda-feira que vem, às 16 horas. Fiquem ligados na